Agora vamos falar dela, né, da taxação das compras internacionais. Assunto espinhoso e assunto que voltou aí a rondar essa semana, inclusive numa discussão que veio ali de setores que se acham prejudicados pela isenção de compras até $50. E aí a gente tem toda ali aquela discussão, né? A gente viu que o Arthur Lira tentou incluir na proposta, né, algo que favorecesse aí esses setores, né? Então que acabasse com a taxação, mas Lula disse que a tendência é vetar ou negociar essa taxação das compras internacionais de até $50. Então a gente tem aí, né, esse posicionamento de que não vai ter a taxação de até $50, que se caso, né, isso seja votado ali no Congresso, nessa, né, até incluiu o jabuti na proposta, né, então se isso for votado ali e passar, a tendência do Lula é ou vetar essa proposta ou negociar. Então, eu acho assim, é bem polêmico, né? Cada um tem uma opinião. Por exemplo, eu acho que simplesmente vetar, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o setor aí de têxteis, né? Por mais que seja legal, por mais que as pessoas gostem e tal, mas a gente está com a indústria têxtil, a indústria de vestimentos está sofrendo muito em relação a isso, né? Aí a questão da minha opinião, eu acho que assim, você não pode liberar aí para tudo, que muita gente hoje está fazendo o quê? Está comprando blusas, camisetas de time, todo mundo sabe das camisetas holandesas aí, todo mundo está comprando isso aí e revendendo aqui no Brasil. Então, mais a gente está importando, inclusive para revenda, muita gente está fazendo isso e está prejudicando bastante aí a indústria têxtil brasileira, aí, a indústria de vestimentas, né? Então, eu acho que assim, por mais que seja polêmico, pelo menos na minha opinião, aí, a gente deveria olhar com mais calma, com mais cuidado esse assunto aí, porque até o Lula falou, eu ouvi a frase do Lula, inclusive, que ele fala que é porque bugigangas, ele usou esse termo, que boa parte é das bugigangas, são bugigangas que mulheres compram. Então, beleza. Então, a gente poderia fazer então uma delimitação um pouco melhor em relação a isso. Não simplesmente deixar isso em questão de valor. Por exemplo, para mim, eu acho que, por exemplo, o tecido, roupa, têxtil, o movimento têxtil, sim, deveria ter uma certa taxação. Pode não ser a mesma taxação dos demais itens, pode ser um valor um pouco menor, sim. Mas deveria ter, até porque senão a gente vai ter problemas na indústria brasileira. Exatamente. Até falado de uma inundação de produtos que vêm da China, né? Até essa discussão foi chamada de discussão das blusinhas, né? Então, porque tem muitos realmente itens de vestimenta que vêm ali da China e acabam inundando mesmo por um preço muito menor o nosso mercado brasileiro aqui, esmagando a indústria têxtil e o comércio ali, né, brasileiro, se pensar não na importação, aí da venda das importações. Eu não sei se a gente tem o print das regras, porque isso é algo que causa bastante, temos o print das regras, isso é algo que causa bastante dúvida entre as pessoas. Então eu trouxe aqui algumas regras e o que mudou do ano passado para cá, em relação às compras de $50 por conta do remessa conforme. Né? Então, como é que era antes? Né? Antes, a gente não tinha essa isenção de $50. O que acontecia? Isso é algo muito discutido, sempre vejo discussões em relação a isso nas redes sociais, as pessoas falando, mas agora eu pago imposto, antes eu não pagava. Então, o que acontecia antes? As empresas chinesas, elas mandavam aqui as suas remessas para o Brasil como se fosse de pessoa física para pessoa física. Porque o que tinha lá no passado? Se você mandasse uma remessa entre pessoas físicas, como se eu fosse mandar um presente para o André, né, algo que eu estou mandando eu, pessoa física, para André, pessoa física, isso não era tributado ali com essa isenção de até $50. E os vendedores, né, da China e de outros países ali da Ásia mandavam, principalmente da China, mandavam essas compras como se fossem pessoas físicas, para tentar burlar, né, essa tributação. Só que quando a gente começou a falar sobre uma maior fiscalização disso, as pessoas se sentiram prejudicadas e começaram a pressionar para que essa isenção fosse mantida. E aí a gente tem o programa Remessa Conforme, que passa a ter essa isenção de imposto aí para qualquer compra de até $50, mesmo que não fosse entre pessoas físicas. E aí essa portaria entra ali em vigência no dia 1º de agosto. O ICMS continua sendo cobrado, então às vezes as pessoas falam, mas eu fui tributado.
normalmente isso é ICMS. E a gente, com até o desenvolvimento da tecnologia, a fiscalização agora ela é mais eficiente, né? Então, a gente tem essa maior fiscalização do que entra aqui na alfândega brasileira. Então, aqui a gente tem, né, essas regras e essa mudança que eu acho que causa muita confusão entre as pessoas que acham que antes elas tinham isenção e aí o governo tentou acabar e voltou atrás. Não é bem assim, né? Antes tinha isenção entre pessoas físicas, então começa a ser discutida a taxação por conta dessa tentativa de burlar. E aí a gente tem o programa Remessa quase aí como um apagador de incêndio, porque isso realmente mexeu bastante com a popularidade e é um assunto muito espinhoso mesmo, né? Por um lado, as pessoas não querem pagar esse imposto, porque elas se acham ali prejudicadas por isso, mas por outro lado, a gente tem aí o setor têxtil, principalmente, sendo bastante afetado por essa medida de compras pequenas não serem tributadas. Então, é realmente aí uma sinuca que o governo está agora em relação a esse assunto.